Boa tarde, meu nome é Catherine. Eu e a Caroline hoje vamos falar um pouco sobre a cannabis sativa aérea. Então, a nossa planta ela é anual dicotiledônea, possui um sistema endocannabinoide. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico, alguns aspectos morfológicos e também anatômicos. E vamos mostrar algumas principais pesquisas rapidamente. Em relação à revisão biográfica, então ela é uma planta milenar, datada de cerca de 3.500 a.C., na China e também África e Grécia. Ela possui um valor terapêutico, assim como serve para a indústria têxtil, a sua fibra pode ser usada para fabricar tecido. E tem um valor medicinal, podendo tratar dores e também religioso em relação à indução de meditação e usado em alguns rituais também. Na década de 30, essa planta passou a ser encarada como um problema social, sendo associada ao crime e conhecida como uma droga perigosa e também assassina da juventude, o que fez com que os pesquisadores tivessem alguns problemas para isolar os compostos dessa planta e estudar ela melhor. Então, ela possui canabinoides, um sistema endocannabinoide, que são ligantes endógenos, que atuam no nosso sistema nervoso central, possuindo, então, devido a esses canabinoides, efeitos terapêuticos e também alguns efeitos colaterais. Os efeitos colaterais geralmente são associados ao THC. Então, em relação aos aspectos morfológicos, por ser uma planta de cotiledônea, ela possui uma raiz pivotante, que penetra profundamente no solo e forma ramificações e raízes laterais. Ela se adapta então a solos férteis, solos de zona árida ou estéreis. Aqui podemos ver as ramificações. Em relação as flores masculinas, elas produzem pólen e apresentam pequenos brotos pendurados no decorrer dos galhos mais altos das plantas. E a planta masculina também é relativamente descolorada e podemos obter a fibra para a confecção de tecidos e corda. Já as flores femininas, desculpa, elas formam agrupamentos, que são localizados no topo do caule. Elas são pequenas e normalmente agrupadas. Aqui em 7 nós temos então uma ilustração do ovário e estigma, porém mais para frente teremos uma foto melhor. Elas possuem então dimorfismo sexual, podendo ser então dioicas, e elas são anemófilas, ou seja, a polinização ocorre pelo ar. Aqui nós temos uma ilustração da flor feminina, e aqui nós temos o estigma, que são os famosos cabelinhos encontrados nas inflorescências. Os pelinhos, desculpa aqui, e os pistilos são esses cabelinhos. Os pistilos, então, fazem parte do órgão reprodutivo da cannabis e eles servem para capturar o pólen e para fecundar. Então, o pistilo contém esses pelinhos, que são chamados de estigmas, servem para coletar o pólen das plantas machos. E eles começam normalmente com uma coloração branca e podem ir esclarecendo de acordo com a maturação da planta. Em relação ao caule, ele é herbáceo e aéreo. Esse tipo de caule é caracterizado por ser flexível e geralmente não lignificado, porém clorofilados. É um caule característico de ervas. Eles são aéreos e eretos e os seus nós são evidenciados pela presença das folhas. Nas ramificações das folhas podem ter sacos contendo os pólen nas plantas machos ou pistilo nas plantas fêmeas. O caule ainda é oco e tem superfície pilosa, que contém os pelos radiculares. As folhas, então, elas são dispostas em pares laterais opostos e possuem inúmeros pares de folíolos. Elas possuem bordas serrilhadas e são menores nas extremidades e mais alongadas na parte central. O limbo da cannabis, então, possui uma característica elíptica e larga. As suas nervuras têm características perinérvias. Elas possuem uma nervura central, onde as nervuras secundárias se ramificam e acabam na parte superior das margens serrilhadas, já que essa planta é peciolada e composta. Em relação aos frutos, eles são aquênios, ovalados e ligeiramente achatados. Sua cor varia entre marrom, cinza, bege e creme e são envolvidos por um calibre persistente, de aparência rugosa. A semente é característica de uma planta dioica, possuindo então dois cotilédones e ela germina na presença da luz e água.
Oi, meu nome é Carolina e eu vou apresentar o restante dos aspectos da planta cannabis sativa. Então, os aspectos anatômicos. A epiderme da planta ela é unilateral e ela é responsável por produzir inúmeros tricomas. A planta tem um sistema vascularizado, onde o floema e xilema são responsáveis por esses sistemas. O floema é responsável por transportar substâncias para a planta, enquanto o xilema é responsável por transportar água. O grande diferencial desta planta são os tricomas. Eles são estruturas primárias responsáveis pela síntese de armazenamento de canabinoides. Eles ficam localizados na superfície das folhas e flores. Eles crescem no topo dos cálices e fornecem proteção e produzem fitoquímicos. Aqui uma imagem dos tricomas. Então, os tricomas podem ser classificados em 3 tipos. Os bulbosos, que são os menores e são encontrados na superfície de toda a planta. Os sésiles, que são os intermediários e mais abundantes. Eles possuem cabeça e talo, possuem função de proteção e são encontrados nas superfícies abaxiais das folhas, pecíolos e caules jovens. E os stálquides, que são os maiores, possuem haste contendo células epidérmicas e hipodérmicas, formam uma célula basal e servem como epicentro para a síntese de canabinoides. Aqui uma imagem dos 3 tipos, os bulbosos são os menores, os sésiles são os intermediários e os maiores são os entalados ou os stálquides. Então, a planta cannabis sativa, ela gera 2 espécies, que é o cânhamo e a marihuana. O cânhamo, ele é alto em CBD, que é o composto químico não psicoativo utilizado na área medicinal, e ele é baixo em THC, que é a substância com efeitos psicoativa que pode causar efeitos colaterais. Já a marihuana ou a maconha, totalmente oposto, ela é alta em THC, que é o que causa os efeitos psicoativos, e ela é baixa em CBD. Então, a gente trouxe o cânhamo, que é a planta que tem o maior teor de CBD, e ela é cultivada para a utilização de suas sementes, fibras e caules. Então, o cânhamo, eu trouxe aqui uma imagem da estrutura do caule. O caule ele pode ser dividido em 2 componentes principais. Os componentes que são os tecidos externamente ao câmbio vascular, que são compostos por epiderme, córtex e floema, e os componentes que são os tecidos localizados internamente ao câmbio, que são compostos pela medula e o xilema. Então, para as principais pesquisas, a gente usou os aspectos de uso medicinal. Ainda em estudo, a planta vem sendo usada para o tratamento de diversas doenças fora do Brasil, como para glaucoma, Parkinson, Alzheimer, espasmos musculares e até para alívio de dores. O princípio ativo da planta é o canabidiol, o CBD, que ele é o composto químico não psicoativo que atua em sistema de receptores e não apresenta efeitos adversos tóxicos. O que causa efeitos colaterais é o tetrahidrocannabidiol, que é o THCL, que ele é uma substância também presente na planta que possui efeitos psicoativos, então ele é mais propenso a causar efeitos colaterais. Então a gente trouxe um artigo, nesse artigo a gente fala, esse artigo fala sobre uma síndrome rara, que causa convulsões e epilepsia frequente em crianças e é uma síndrome resistente a medicamentos. Então, nesse artigo, eles testaram o CBD, que é o composto químico presente na planta da cannabis sativa, e eles obtiveram bons resultados e resultados eficazes para esse tipo de patologia. Então, como conclusão, a gente pode compreender os aspectos morfológicos e anatômicos da planta, a gente pode realizar uma revisão bibliográfica desde a origem da planta até os valores terapêuticos dos dias atuais, e através das principais pesquisas a gente pôde ver o grande leque medicinal que os novos estudos científicos estão trazendo. Então, no Brasil, apesar da planta ainda ser considerada de uso ilegal, novos estudos apontam cada vez mais a importância dessa planta na área medicinal. Resultados de pesquisas vêm trazendo sucesso com o uso do canabidiol para o tratamento de diversas doenças resistentes a outros medicamentos.